Doutor Pia, podemos liberar... 15 minutos, doutor Pia. Podemos dispensar a leitura do relatório? Sim, excelência. Pois não, doutor Pia. Me ouvem bem, presidente? Sim, o senhor me ouve muito bem. Sim? Tá ótimo. Então, excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssimos senhores ministros, doutor representante da Procuradoria e demais presentes, na verdade aqui trata-se de um recurso ordinário de habeas corpus contra uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que não reconheceu a alegada nulidade numa busca e apreensão que foi decretada para exclusivamente apurar um crime fiscal na pendência do lançamento definitivo do crédito tributário. Excelentes, o caso em tela aqui houve um inquérito policial instaurado em decorrência de um ofício que foi enviado pela Receita Federal do Brasil, que apontava uma suposta fraude no pagamento de ICMS, que se daria por meio de uma suposta interposição de empresas atacadistas para subfaturar os valores de venda, para reduzir o valor do ICMS em substituição tributária, ou seja, uma questão eminentemente fiscal. Excelências, aqui não se discutia o uso de empresas inexistentes ou fantasmas, a confecção de documentos falsos ou a negociação de mercadorias não declaradas. Mas, como eu disse aqui, operações entre empresas existentes com a finalidade, segundo a Receita Federal, de reduzir o base de cálculo do ICMS em substituição tributária, o que nos parece um crime exclusivamente fiscal. Pois bem, com base nesse ofício da Receita Federal e sem qualquer diligência prévia, a autoridade policial requereu uma busca e apreensão à autoridade policial. E, excelências, eu leio aqui um trecho desse requerimento para ficar claro que se trata aqui de crime eminentemente fiscal. Diz a autoridade policial: sobre os fatos, foi instaurado o presente inquérito policial por solicitação da Secretaria de Fazenda e Planejamento, me desculpem, eu falei Receita Federal, aqui é estadual, porque se trata de ICMS, para a apuração de eventual crime contra a ordem tributária envolvendo a empresa Forever Lease e outras. O cumprimento do mandato, se concedido, será realizado por este setor com, e aí grifado, a finalidade específica de que os auditores fiscais da Receita Estadual arrecadem, apreendam evidências de sonegação fiscal em livros, documentos fiscais, documentos e controles paralelos de vendas e realizem a copiagem e autenticação de arquivos digitais que tiverem pertinência com as investigações em curso. Excelência, o Ministério Público, quando se manifesta aqui, também faz alusão a um crime exclusivamente fiscal. Ele diz: considerando a imprescindibilidade da diligência solicitada para a elucidação do crime contra a ordem tributária e recuperação dos valores devidos ao Estado. E a autoridade judicial, quando defere a busca e apreensão, diz: com efeito, os requisitos fáticos e normativos mínimos para ensejar a autorização de busca e apreensão estão presentes na hipótese em tela. Eis que investigações preliminares levadas a efeito até agora pela autoridade policial apontam para uma possível existência de crime contra a ordem tributária, mediante fraude fiscal estruturada, assentado fumus colimpse delite. Verifica-se, portanto, segundo a autoridade judicial, em análise sumaríssima dos elementos de informação coligidos, que os elementos de convicção destacado por ora revelam-se suficientes concretos para indicar a prática, e aí grifo eu, crime contra a ordem tributária. Excelências, dessas manifestações resta clara que não há citação específica à prática de nenhum outro crime, nem de falsidade ideológica, nem de lavagem de dinheiro, nem de organização criminosa, nesse momento de decretação da busca e apreensão. Portanto, se tratava de um crime eminentemente fiscal, segundo a conhecida súmula vinculante 24, essa investigação e essa medida cautelar não poderiam ocorrer, porque o crime não está consumado, uma vez que não existe o lançamento definitivo do tributo. Se sabe, excelências, que essa turma tem precedentes afastando a ilegalidade da instauração de inquéritos policiais em casos similares, quando existe investigação por outros delitos autônomos e independentes relacionados aos casos que não digam respeito exclusivamente aos crimes fiscais. No entanto, excelências, todos esses precedentes fazem alusão, como dito aqui, a crimes autônomos, a crimes independentes. Cito aqui, por exemplo, o RHC 199456, que é citado pelo Ministério Público Federal, onde, além da sonegação, se apurava a falsidade e a obstrução da fiscalização. Naquele caso,
se utilizavam empresas de fachada inexistentes, que eram constantemente substituídas após sua detectação pela fiscalização. E naquele caso também se constatou um armazenamento paralelo de mercadorias que não eram declaradas, situação que não existe nesses autos. Num outro caso também citado pelo Ministério Público Federal como precedente, o HC 723302, se tratava de um crime fiscal e lavagem de dinheiro, de crime oriundo e proveniente do jogo do bicho. Aqui não há qualquer outro ilícito antecedente, senão o próprio crime fiscal. Portanto, excelências, os casos e os precedentes parecem absolutamente distintos do presente. Mais uma vez, nesse caso, as empresas existem, as mercadorias existem, o que houve apenas foi uma alegação de que haveria uma operação entre as empresas atacadistas interpostas para a redução da base de cálculo do ICMS, o que parece um crime exclusivamente fiscal. Tanto que, excelências, após a busca e apreensão ser deferida e executada, o Ministério Público indagou a autoridade policial se haveria alguma diligência pendente. E a autoridade policial diz, e aqui parece o ponto central do presente caso, diz a autoridade policial, em resposta ao questionamento do Ministério Público nos autos, informo que não restam diligências sensíveis por parte dessa especializada no que tange a presente investigação, somente restando o aguardo dos trabalhos fiscais a serem realizadas pela Secretaria da Fazenda com o material apreendido, excelências. Ou seja, resta muito claro que não há qualquer outro crime a ser investigado, autônomo e independente, distinto do crime fiscal. Se houvesse algum crime autônomo, haveria alguma diligência adicional realizada pela polícia, no caso, independente das diligências realizadas pela Secretaria da Fazenda, o que não ocorreu. Essa paralisia consciente da polícia parece revelar, excelência, no caso, que o direito penal aqui foi usado como um mero instrumento, como mera longa-menos da Receita Estadual para a obtenção de dados e material para o seu trabalho de apuração de uma possível ilícito fiscal, o que evidentemente não é admitido pelo nosso ordenamento e também pela súmula vinculante número 24. Então, o que se requer, excelências, é que no caso específico, uma vez que todas as manifestações mencionam unicamente o crime fiscal, uma vez que após a medida cautelar não houve qualquer diligência da polícia, além da própria busca e apreensão, ou seja, além de aguardar os trabalhos da Receita, requer-se que seja deferido o presente recurso ordinário em habeas corpus e que seja declarada a nulidade dessa busca e apreensão como medida de justiça. É o que se requer, excelência. Ministro Sebastião.